tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra está nas ondas do mar. Boa noite a todos vocês que mais uma vez estamos juntos, juntas, refletindo, meditando na palavra de Deus, buscando nela conforto e alegria para a nossa vida. É sempre um momento alegre e um momento de nos aprofundarmos nesta palavra. Por isso, nós vamos dizer que Deus Pai abra a nossa inteligência, a nossa compreensão e nos dê sabedoria para que esta palavra more no nosso coração como Cristo, que é nosso Mestre e nosso Senhor, nosso Salvador. E que do nosso coração o Espírito Santo nos fortaleça para assumir esse compromisso que a palavra de Deus nos pede. Vamos agradecer mais uma vez a sua presença, Joaquim, sempre animando a gente, embelezando esse momento, fazendo da música um momento de oração. Vamos lembrar que nós estamos meditando o livro de Atos e eu estou pondo um paralelo. Então, nós vamos ver hoje Atos de 6, capítulo 6, versículos 1 a 25, e vamos meditar, fazer uma relação conjunta com o Evangelho de João. Me perguntaram por que eu não pus o Evangelho de Lucas, se foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Na verdade, o objetivo que a gente buscou para esse momento é ver no Evangelho de São João os sinais da presença de Deus. E vendo esses sinais, fazer uma ligação com a ação do livro de Atos. Então, o grande objetivo nosso é fazer essa ligação dos apóstolos que viveram com Jesus com a linguagem de Lucas, que viveu com Paulo. Nós vamos começar hoje lendo o Evangelho de João, capítulo 6. Pega a sua Bíblia, acompanhe com a gente. João 6, 16 a 21. Como é conhecido nosso esse texto? Mas nós vamos ver com que relação nós vamos fazer com o texto de Atos, que a gente vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus e naquilo que essa palavra quer fazer com o nosso coração, com a nossa opção, com a nossa decisão. Então, vamos ouvir o texto, é pequenininho, para depois a gente refletir um pouquinho. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não estava com eles. E o mar se levantou, porque um vento muito forte assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não
temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. É um texto conhecido nosso, né? O mar. Aparece aí a figura, é diferente daquele outro texto que Jesus está no barco com eles, também conhecido nosso, que Jesus estava dormindo, quando veio a tempestade, eles acordaram Jesus. Não, aqui é diferente. Eles foram sozinhos. A distância que eles estão dá mais ou menos uns 5 quilômetros da praia. Essa distância que o texto nos fala. E Jesus não estava com eles. Olha o horário. Já estava começando a anoitecer, porque eles tinham muito essa pesca noturna. De repente, um vento muito forte. Aqui a nossa primeira meditação. Primeira coisa que esse texto está falando. Eles foram sozinhos. Jesus não foi junto. De repente, o vento forte. E eles não clamaram nada, não pediram a presença de Deus. Eles só sentiram medo diante do vento forte. Vamos trazer isso para a vida, a nossa vida. Quantas vezes pegamos o barco da nossa vida e vamos caminhando? E nas dificuldades, a gente chora, a gente faz um monte de coisa, se desespera, mas não clamou por Jesus. De repente, eles veem Jesus vindo. Olha que bonito. Eles não chamaram Jesus, mas Jesus sabia que eles precisavam dele. Então, ele vai ao encontro dele. Isso por quê? Porque aqueles homens que eram discípulos de Jesus já estavam com um coração que Jesus estava preparando para tê-lo como morada. Um coração que teria Jesus como morada. A nossa vida na família, na nossa comunidade, prepara o nosso coração. Nós também temos um coração que quer navegar, e às vezes vai navegar, mas Jesus está olhando, ele não deixa de olhar por nós. O vento, as grandes tempestades, a vida, o dia a dia, aí Jesus chega. Nós nem chamamos, mas ele chega. E a gente, sem compreender, vê que começa a acalmar e encontrar a solução, chegando em terra firme. Então é muito bonito esse texto. Saber que um coração que se abra para Jesus, Jesus vai sempre estar presente e nos levar para um porto seguro. Então, para fazer a oração desse texto, o Joaquim vai cantar uma música para nós, para depois a gente ler o texto de Atos e fazer, então, a ligação dos dois textos. Vamos ouvir a música, mas que ela seja, a letra da música, seja a nossa oração. A música entrando no coração como forma de oração. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem
sufocar. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Agora nós vamos pegar o livro de Atos, lá no capítulo 8, versículos de 1 a 25. Nós vamos dividir em 2 pedaços. Vamos primeiro até o 8, depois nós pegamos do 9 ao 25. Esse texto vem logo depois da morte de Estevão. Olha o tamanho da tempestade que cai sobre a vida de Estevão. Por estar sendo fiel à palavra de Deus, ele foi apedrejado até a morte. Isso nós já vimos no capítulo 7. Agora, nós vamos ver as consequências desse momento. Então, lendo do 8, do versículo 1 ao 8. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos não foram dispersos. Um dos varões, alguns piedosos, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto, quer dizer, velaram o seu corpo. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões
unânimes, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz. E muitos coxos, paralíticos foram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então dá para a gente fazer uma ligação com o vento forte que estava abalando o início daqueles judeus que, aceitando Jesus Cristo, iam na sinagoga, iam até o templo, mas já seguindo a palavra que Cristo tinha lhes ensinado. E começa uma grande perseguição. Perseguição que levava à prisão e à morte. Nós sabemos da história dessas comunidades. E aí a nossa pergunta, Cristo estava com essa comunidade. E eles estavam morrendo pela verdade que eles estavam levando. Os ventos contrários não estavam derrubando o ideal de seguir Jesus Cristo. Então, eles estavam firmes, acreditavam firmemente no Cristo ressuscitado e que estava ali, vivo entre eles. E esses homens que eram perseguidos, muitos dispersos. O que é dispersos? Fugiam da região, iam para outras regiões. Nós vemos aqui que Felipe vai parar na Samaria. E é interessante que fala, menos os apóstolos mesmo, que viveram com Jesus, não foram dispersos, eles ficaram em Jerusalém. Quando Felipe, então nós vemos as duas figuras. Quando Estevão foi apedrejado, o Saulo, que vai ser o Paulo, o nosso apóstolo fora do tempo, né, que vai ser convertido, que entrava nas casas, aprisionava, perseguia os cristãos. E Felipe, que era um daqueles que foram como diáconos escolhidos para levar também a palavra de Deus. O importante no texto é a ação de Felipe. Ele vai até a cidade de Samaria. Se a gente lembrar, os judeus não gostavam dos samaritanos e vice-versa. O judeu achava que o samaritano tinha se afastado dos verdadeiros costumes do templo. E os samaritanos não aceitavam os judeus porque achavam que os judeus erravam na forma de os julgarem. Enfim, por essa razão, existia uma inimizade muito grande entre judeus de Jerusalém e judeus da Samaria. E é justamente na Samaria que Felipe vai parar. Quando Felipe chega lá, claro que as águas do mar da vida, quando ele chega, não deveriam ser fáceis. Ele é um judeu que o samaritano não gostava, mas que pela atitude dele, olha, o testemunho dele, ele vai ser aceito. Ele vai ser aceito porque os sinais de Deus vão estar com ele. Os sinais de Deus estão com os seus filhos. O Espírito Santo está junto. As atitudes
atitudes. Nunca um filho de Deus vai estar sozinho quando ele realmente tiver a sua vida entregue nas mãos do Espírito Santo e ter aceito esse desafio de continuar a missão. Então veja que ele fala que ele clamava e que também ele fazia muitas curas. Tem algumas coisas aqui interessantes. Expulsava espíritos imundos. O que são esses espíritos imundos? É aquele que não aceitava Jesus, que não aceitava ter um coração que o Espírito Santo conduzisse, queria viver o seu eu, as suas decisões, o seu ter, o seu poder. O primeiro espírito imundo a ser destruído do nosso coração humano é esse espírito de ter, de poder, de ganância, de injustiça. Quando expulsa esse espírito, coloca no coração um outro espaço, no ter para o fraterno, no poder para a solidariedade de estar juntos, decidindo pelo melhor. Na injustiça, pela justiça. Na mentira, para a verdade. Isso é expulsar espírito imundo. É expulsar aquilo que afasta de Deus. Muda a pessoa. Muda a forma de relacionamento. Ele curava também paralíticos, coxos. Quantos podem ficar paralisados, sem coragem de reagir diante de tantas opressões da vida? Quantos, como aquele que pega a sua cama e fica esperando a água do tanque subir para que ele seja curado. Quando Jesus chega e fala, pega a sua cama e vai. Quer dizer, coragem. Não deixar que muitas coisas que nos rodeiam possam nos paralisar. Possam nos fazer andar sem condições de andar. Então, os milagres vão acontecendo. Então, é a presença de Deus. Ligando, então, com o texto de João, Jesus vai ao encontro daqueles que precisavam dele. Nós temos momentos difíceis, muitas dificuldades na vida. Podemos acreditar, o vento, por pior que seja, é menor do que o amor que Cristo tem por nós. Antes de continuar, vamos fazer uma oração com esse pedacinho de texto. Senhor, faça em primeiro lugar que a minha vida seja uma vida entregue ao Senhor. Que a nossa vida, a nossa comunidade de cristãos seja testemunho de que o amor de Cristo pode transformar todas estas tempestades que afligem a nossa humanidade. Fazei, Pai, que muitos possam ouvir a vossa palavra, abrir o coração e se convertam e vivam esta palavra. Encontrem o verdadeiro amor. Encontrem Cristo, Senhor da nossa vida. Agora nós vamos continuar o texto
que é do 9 ao 25. Vai ser muito interessante o que vai acontecer aqui agora. Eu vou pedir licença, em vez de a gente ler o texto todinho, vamos ler cada pedacinho e refletir esse pedaço. Eu acho que fica mais fácil para entender como que o amor de Deus vai agindo e como nós devemos agir. Então, nós vamos no 9. Estava ali em Samaria, entre eles, um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque desde há muito tempo havia iludido com artes mágicas. Como colocar isso na nossa realidade? Meu Deus, quanto Simão nesse mundo, quanta gente com atitudes, com uma espécie de magia, querendo nos levar a acreditar em coisas que não vêm de Deus, mas que nos enganam e que parecem de Deus. Quantas? É só a gente pensar um pouquinho. Quantas vezes isso tem acontecido entre nós? Mas olha o que vai acontecer agora. Mas os que creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, e se batizavam, até mulheres, até esse próprio Simão foi batizado. Esse homem que, com a sua mágica, com a sua maneira de ser, enganava tanta gente, iludia, agora foi batizado. Foi batizado e ficou com Felipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que Felipe fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quer dizer, a notícia do que estava acontecendo em Samaria chegou a Jerusalém. E lá eles resolveram que Pedro e João iriam até Samaria verificar realmente o que estava acontecendo. Os que, tendo descido, então Pedro e João, oraram com eles para que recebessem o Espírito Santo. Lembra que Felipe era um diácono. Agora Pedro e João são apóstolos. Eles vão ser batizados realmente com o Espírito Santo. Quando eles foram batizados, Simão, olha agora, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, eles recebiam o Espírito Santo, olha o que ele fez. Ofereceu dinheiro.
dizendo a Pedro e João: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, ele seguiu Felipe, ele disse que ele tinha mudado de ideia, mas quando ele viu a beleza do Espírito Santo no coração das pessoas, e o que Pedro e João tinham feito, imediatamente ele disse: eu quero ter esse poder. Eu quero ter esse poder. Eu pago. Quanto eu vou pagar para ter esse poder? Oferece dinheiro para ter esse poder. Olha como ele estava entendendo as coisas, né, gente? E Pedro responde: o teu dinheiro seja para você, para perdição sua, pois cuidaste, pensaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro? Olha a resposta. Simão ainda tinha a mentalidade do poder e do ter que ele vinha exercendo. Ele ainda estava naquela tempestade, sem compreender quem realmente é Deus e o que Ele quer da gente. E Pedro ainda continua: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, ele era um homem que não era reto diante de Deus. E Pedro continua: eu vejo que estás com fel de amargura em teu laço de iniquidades. Aqui, gente, eu não acho que a gente se compare a Simão, não. Mas eu acho que no mundo ainda existe muito laço de fel e de iniquidade, provocando essas grandes tempestades na vida de tanta gente. E que nós, que aceitamos Jesus, e que somos verdadeiramente cristãos, temos que buscar entender o projeto de Deus. Mas olha que bonito o que Simão vai falar para Pedro. Mais uma coisa para dizer para a gente: não desanime diante das dificuldades que a gente vive no mundo hoje. Então, o Simão volta para Pedro e diz: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. A responsabilidade nossa de orar por aqueles que estão distantes de Deus. Simão pede para Pedro que Pedro orasse. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E eles, os que ficaram, continuaram anunciando. O que chama atenção para a gente? O texto não fala o que aconteceu com Simão. Porque a resposta é dele para Deus. Mostra para a gente qual é o nosso compromisso nesse texto. Levar a palavra de Deus. Levar Cristo ao encontro daqueles que se encontram diante de tempestades, por afastamento, às vezes,
do projeto de Deus e confiar. A missão de evangelizar, de levar, é nossa. A missão de tocar o coração, de transformar a pessoa, é do Espírito Santo, não é nossa. Vamos pensar numa oração com esse texto. Que o Senhor, Pai, em primeiro lugar, não nos deixe desviar do vosso caminho. Que a gente perceba a grandeza de sermos verdadeiramente seguidores de um projeto que Jesus nos revelou com tanto amor, um amor tão grande que deu a própria vida por nós. E que a gente tenha a humildade de vos servir e pedir que este vento, em vez de ser um vento forte que pode destruir, seja o vento do Espírito Santo que possa tocar tantos corações que ainda vivem distantes do Senhor. Aumentai, Senhor, em nós a nossa fé. O texto deixa muito claro para nós a nossa missão: viver como cristãos. Vivendo como cristãos, vamos ajudar a expulsar muitos espíritos imundos que rodeiam a nossa humanidade. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Então, o nosso compromisso, viver o projeto de Deus. Agora tem para vocês a sugestão da semana, que vocês continuem, porque agora vai daqui até o fim do capítulo 8. E na outra semana nós vamos entrar no capítulo 9 de Atos. Muito obrigada por você que participou com a gente de mais esse encontro, de mais esse momento bíblico. Obrigada. Cristo, quero ser instrumento da tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união